Olá, estamos novamente com o programa O que é Direito é Direito. Esse programa é feito para vocês participarem, para vocês tirarem suas dúvidas e principalmente para levar informações para vocês. Nós estamos no mês de maio. Esse mês é o mês que nós comemoramos o Dia do Trabalho. E durante todo esse mês nós trabalhamos com entrevistas, com matérias, com perguntas a respeito do direito do trabalho, seja ele do empregador como do empregado. E nós temos recebendo bastante questões, bastante perguntas para sanar essas dúvidas. E hoje estou aqui para responder algumas delas para vocês. Recebi uma pergunta da dona Ana perguntando o que caracteriza o contrato de trabalho, se ele tem que ser escrito ou se ele pode ser verbal. Normalmente o contrato de trabalho é feito de forma escrita. Você contrata a pessoa e nós temos os tipos de contratos, né? Temos de experiência, temos o com começo e com fim, mas o primeiro passo é, se você é empregado, a empresa chega para você e faz um contrato, pode ser escrito, de experiência. Essa experiência ela é contada por um período de 30 dias, prorrogável por mais 60. Nesse período, a empresa pode te contratar depois por um período indeterminado. Essa experiência pode ser feita na carteira de trabalho ou, como eu disse, de forma contratual. E a dona perguntou para mim, mas doutora, como que eu faço? A minha patroa, ela não me registrou, a gente só teve contrato verbal. O contrato verbal, quando a pessoa fala, olha, quer trabalhar para mim? Ele também é um contrato válido e você está protegido por todas as regras que vai abarcar o seu contrato seletista, tá bom? Então, você tem direito às férias, você tem direito a 13º, você tem direito a todas as verbas que é obrigatórias para o empregador para com o empregado. E como que você faz para conseguir esse direito? Caso você esteja trabalhando e você ainda não foi registrado, você chega para o seu empregador, explica que você precisa estar registrado por uma questão de legalidade, para que você tenha direito ao INSS, para que você tenha seu fundo de garantia, para que você tenha todas essas verbas que eu vou falar logo mais sobre elas. E principalmente para que você esteja protegido, tá? Caso o seu empregador relute, não queira fazer o seu registro, você pode acionar o Ministério do Trabalho e dizer o que está acontecendo. E muitas das pessoas ficam preocupadas, falam, mas como que eu vou fazer isso se eu estou trabalhando? Eles vão me mandar embora. Aí é que está a questão. Para eles te mandarem embora, eles vão ter que recolher todas essas verbas, vão ter que fazer tudo da forma legal. Então, assim, uma boa conversa é sempre a melhor maneira de resolver esse problema, viu? Eu digo para a senhora que está com esse problema, que não teve o seu registro, que foi verbal, o diálogo é a melhor coisa. Caso o diálogo não resolva, você procure seus direitos via judicial ou vá até o Ministério do Trabalho, faça uma denúncia, pode ser feito também pela internet, pelo e-gov, conte o seu caso, que esse seu empregador vai ser acionado para dar explicação. Talvez ele sendo acionado, ele pega e te registra e faz as coisas da forma correta. Então, essa foi essa dúvida que nós tivemos. Eu vou pedir permissão para vocês, que eu vou ler aqui mais uma pergunta, que é a pergunta assim, qual é a jornada máxima permitida por lei? Olha, a jornada máxima permitida por lei são 44 horas semanais, tá? Isso é o que está previsto em lei. Temos as exceções. Tem alguns empregos que eles podem trabalhar 12 horas por dia, tem alguns que trabalham 30 horas semanais, vai depender muito do que está no seu contrato. Mas, em regra, a jornada de trabalho são 44 horas semanais, tá bom? Eu quero aqui mandar um abraço para a dona Maria Carolina, ou para a senhora Maria Carolina, não tem a idade dela, e ela pergunta o que caracteriza o vínculo empregatício. Olha, temos algumas características que são fundamentais. Vamos lá. Tem que ter a pessoalidade, ou seja, a pessoa que tem que ir lá e prestar o serviço.
Então você foi contratada para ser vendedora, um exemplo que você seja vendedora. Você vai na loja todos os dias e é você quem vai. Você não pode pedir para uma amiga, vai hoje trabalhar para mim. Então tem que ter essa pessoalidade. Uma outra é a subordinação. Assim, você é subordinado ao seu empregador. Então toda vez que tiver, ou o teu patrão fala, olha, faça isso, olha, vá até ali, você obedece, você acata essa ordem direta, já caracteriza também um vínculo empregatício, tá bom? E habitualidade e onerosidade. Habitualidade, assim, como eu disse, são 44 horas a jornada de trabalho. Se você trabalha de segunda a sábado, 8 horas de segunda a sexta e 4 horas na parte da manhã no sábado, normalmente o horário do comércio é esse. E você chega para trabalhar todos os dias às 9 da manhã e sai às 6 da tarde. Isso é uma habitualidade. Você tem um horário a ser cumprido. E a onerosidade, ou seja, você recebe um salário para estar trabalhando. Então, todo mês você recebe uma pecúnia, um dinheiro. Então, esses são as diretrizes, são os pontos principais para caracterizar um vínculo de trabalho. Um deles já basta, não precisa estar cumprindo todos eles de uma vez, apenas um deles. Às vezes, e tem que ser uma pessoa física. Vou fazer um parênteses, hoje em dia está muito comum os PJs, né? As pessoas trabalham como pessoa jurídica, prestando serviço para alguma coisa. E isso hoje a lei permite. Então uma pessoa abre uma empresa, uma microempresa individual, e ela trabalha como, é um vendedor, por exemplo, trabalha aí de forma externa, né? Trabalha vendendo de forma externa, a empresa contrata esse vendedor de forma PJ. Essa pessoa sai, faz as vendas todos os dias e tira uma nota no final do mês, e nessa nota é o salário desse empregado. Ele não é um empregado, porque ele é um prestador de serviço, é um PJ que presta serviço para a empresa. Mas, se esse prestador de serviço tiver algum desses requisitos, ou seja, ele tem hora para entrar e tem hora para sair, se ele recebe o valor em cima daquilo, se ele tem uma ordem direta, você vai fazer isso, então ele já descaracteriza um contrato de pessoa jurídica. Já temos aí caracterizado um vínculo empregatício com normas da CLT. Está tendo questionamentos em relação a isso, não está pacificado ainda, mas justamente por estar sendo muito comum, eles estão burlando o sistema para não pagar o INSS, para não pagar 13º, para não pagar férias, para não pagar fundo de garantia, porque o custo para o empregador às vezes é alto para com o empregado. Então tem contratado pessoas como pessoas jurídicas, que são prestadoras de serviços. Então é uma brecha jurídica, e isso tem trazido assim grandes perdas para o INSS, grandes arrecadações, né, para a Receita Federal. Então eles estão aí quase terminando para julgar essa questão. Então fiquem muito atento, se você é um PJ e tem alguma dessas habitualidades, né, algum desses requisitos obrigatórios, preste atenção, tá? Vamos encerrar aqui esse primeiro bloco, vamos começar logo após, voltaremos com novas perguntas e respostas, e você pode participar, tá? Vai ficar aqui o nosso QR Code para que você continue enviando suas perguntas para sanar todas as suas dúvidas a respeito do seu contrato de trabalho e quais são os direitos. Por quê? O que é direito é direito. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie nosso chopp perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 199 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3 no Shopping Fonseca.
em Mococa. Saboreie essa experiência. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com mais um programa, o que é o Direito é Direito. Estamos aqui hoje para responder questões de telespectadores que enviaram para a gente através desse QR Code. Você também pode enviar essas perguntas. Vamos responder todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras, para que você tenha sanado todas as dúvidas. Por quê? O que é o mais importante, que você saiba o que são os seus direitos. Então vamos continuar aqui. Eu recebi essa pergunta do senhor João Carlos. Ele disse assim: doutora, eu trabalho todos os dias, mas pelo menos eu fico 1, 2 horas após o serviço. Às vezes na hora do meu almoço eu também estou trabalhando. E o que pode ser feito? Vamos lá, senhor João. A hora extra, ela é toda aquela que excede o que está previsto no seu contrato. Como vamos voltar aos 44 horas semanais. Se você trabalha 8 horas por dia, você tem que ter o seu horário de almoço. O horário de almoço não pode ser dentro da empresa. Normalmente ela tem que ter um refeitório. Então, ou você sai da empresa para almoçar, ou você almoça em um refeitório que ela ofereça um lugar de descanso para esse período que é obrigatório, tá? Caso você tenha essa questão, mas às vezes eu estou almoçando e me chamam para atender ou para fazer algo. Não está certo. Porque essa daí vai ser contado como hora extra. Então, toda hora que exceda essas 8 horas diárias sua de contrato de trabalho, são dadas como hora extra. E como que ela deve ser paga? Olha, ela é paga com um adicional de no mínimo 50%. Aí nós temos a questão do contrato e também temos questões a respeito de quais os dias, de qual período, porque se for no domingo você tem 100% de hora extra, se for depois de um horário você tem uma outra porcentagem, mas eu vou falar em 50% dessas horas. E assim, a questão de você realmente anote esses horários, sabe? Anote que você ficou. Hoje em dia nós temos muitas formas de nos precaver, né? De demonstrar que está tendo esse abuso por parte do empregador. Então, manda um e-mail, alguma coisa que você possa demonstrar que as suas horas estejam sendo feitas, porque é um direito seu receber por elas. Então, eu como advogada, acho que você precisa tentar resolver da melhor forma. Caso não possa, você procure saber quais são os seus direitos. E aqui, essa jornada que nós temos de hora extra, ela não pode ultrapassar também. Então, por exemplo, uma jornada superior a 4 horas. Você tem um intervalo de 15 minutos. Uma superior a 6 horas, você tem um intervalo de 1 hora. Então, assim, tudo que passar disso, lê seu contrato de trabalho, peça para ver, tudo que passar disso é dado hora extra, tá bom? Converse com o seu empregador, explica para ele essas questões das horas extras, já que não está sendo recolhida, e essas horas ela também tem que ser recolhida da questão em cima do seu INSS, do Fundo de Garantia, tudo certinho, tá? Aí a empresa ela pode pactuar com você banco de horas. Caso ela não te pague de forma pecuniária essas horas extras, você pode tirar em dias de folgas, mas atente-se, porque tem muitas empresas que fazem banco de horas e coloca o dia da sua folga no dia que interessa para ela ou da forma que ela quer. Mas preste atenção,
esse banco de horas que as empresas às vezes oferecem para esses funcionários que fazem hora extra, ela tem que partir de um acordo coletivo ou individual, mas dentro das regras legais, tá? Não pode simplesmente decidir, você vai tirar tal dia. Não, isso tem que ser combinado entre as partes e estar no seu contrato de trabalho como serão feitos esses bancos de horas, tá bom? Então essa aí, espero que eu tenha ajudado a saldar essa dúvida sua, e vamos para mais uma pergunta aqui. Dona Laura, acho que não é dona também, pela foto aqui, a Laura pergunta quando o trabalhador tem direito às férias? Vamos lá. O trabalhador tem direito às férias depois de 12 meses trabalhados, tá bom? Então ele adquire o direito de 30 dias após um ano de trabalho. E como que funciona esse adicional de 1/3? A gente, quando sai de férias, tem um adicional de 1/3. O que é esse 1/3? É que o trabalhador recebe o salário normal dele, quando ele sai de férias, ele recebe o salário normal, né? Só que ele tem um acréscimo de 1/3 do salário. Então, se ele recebe R$1.000, ele vai ter 1/3 a mais. Ele vai receber R$1.000 mais esse 1/3. Daria em torno aí de 1.000 e alguma coisa, tá? Matemática não é meu forte aqui. Mas é um adicional constitucional. Então você, Laura, tem direito a isso daí. E é possível vender as férias? Claro, Laura, você pode vender as suas férias, tá? Hoje você pode vender as férias fracionadas em até 3 vezes, tá? Mas por enquanto o empregado tem que ter pelo menos um período de descanso para ele se recuperar, para a questão emocional, para a questão de estresse, para evitar um burnout, por enquanto, mas também está sendo revisto pelo Superior Tribunal para ver se pode ser vendida os 30 dias e o empregado não ter esse descanso. O que eu particularmente não concordo com isso. O empregador precisa sim, né? Nós somos seres humanos, não somos máquinas. As máquinas precisam de ter manutenção, imagine nós. Então as férias é um período muito importante para o empregado, para que ele se recupere e volte a trabalhar com condições psicológicas melhor, tá? É meu ponto de vista. Então, essas são algumas questões relacionadas aí às suas férias, Laura. Espero ter sanado essa dúvida. E agora vamos para a última pergunta, que nós vamos falar sobre o que é o fundo de garantia e quem tem direito. Olha, quem está falando aqui é o Carlos. Ô Carlos, o fundo de garantia, ele é um direito do trabalhador que tem a carteira registrada. Ele é depositado mensalmente numa conta para que o empregador, né, na sua vida toda, o empregado tenha essa poupança, né? Ele faz esse fundo de garantia, é uma segurança para ele. Em casos de desemprego, ele pode estar sacando, em caso de algumas doenças, ele pode estar sacando, para comprar a sua casa, ele também pode estar sacando. É um benefício que todos os empregados com carteira registrada têm. Então é depositado todos os meses um valor junto à Caixa Econômica Federal que fica ali para garantir esse seu benefício, tá bom? E quais são as situações que você pode sacar? Foi como eu disse, na questão de desemprego, de doenças graves, para comprar uma casa e outras questões previstas em lei. E o desconto, ele é obrigatório? Tem um valor que é descontado no seu lerite, que é obrigatório sim. O INSS, ele é obrigatório. Ele incide sobre o salário de contribuição que está no seu contrato. Então, tantos por cento vai para o INSS. E quais são esses benefícios previdenciários? Se você é um funcionário registrado, é realmente para protegê-lo, como eu disse, né? A preocupação da lei, quando foi feita essas leis, é para que os empregados tenham, sim, benefícios, para que acabe com essa forma de exploração do empregado.
Então, são quesitos constitucionais, são quesitos que trazem um bem-estar, principalmente para esses empregados. Por isso, a importância de conter um registro na sua carteira. Então, você tem direito ao auxílio-doença, caso você fique doente. Você, mulher que tenha um filho, você tem o auxílio-maternidade. Se você sofreu um acidente, você também tem o auxílio-doença em um acidente, seja ele dentro da empresa ou seja ele na rua. Pensão por morte. E também temos alguns outros benefícios que tem listados, tem um rol de benefícios que todo segurado do INSS tem direito. E é isso aí. Essas são algumas das perguntas que chegaram para a gente, que eu vim responder. Caso você tenha mais dúvidas, venha participar do programa conosco. Tá aqui, ó, tá vendo esse QR Code? Temos o QR Code, temos também o e-mail. Você mande sua pergunta que com certeza nós teremos o maior prazer em respondê-las, principalmente nesse momento que muitas pessoas estão buscando os seus direitos. E esse programa é para você que quer saber mais, porque o que é direito é direito. Agradeço a todos que têm participado e até a próxima semana.